Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs. As duas leituras que acabamos de ouvir, a carta de São Pedro e a passagem do Evangelho de São Mateus, hoje nos passam a mesma mensagem. É uma mensagem que se completa entre a primeira e a segunda leitura, entre a epístola e o Evangelho. E o que pode nos orientar nessa mensagem é o que Jesus diz logo no início. Se a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nós estamos hoje diante de uma página do Evangelho, da mensagem de Jesus, onde ele mostra até onde que ele quer levar o sentido da lei que Deus nos deu. Jesus vai dizer em outra parte que ele não veio abolir a lei, ele não veio destruir, mas ele veio completar, ou ele veio cumprir, e mais ainda, ele veio aperfeiçoar. E nós podemos perguntar assim, por que só quando Jesus vem é que Deus vai aperfeiçoar a lei e deixou passar tantos séculos sem que houvesse essa lei mais perfeita? É porque sem o exemplo de Cristo, e mais ainda, sem a graça de Cristo, nós não poderíamos cumprir essa lei. E quando nós olhamos que já faz 2000 anos que nós temos a mensagem de Jesus, o seu exemplo, a sua graça agindo em nós, e nós ainda não conseguimos cumprir essa lei, aí nós entendemos que realmente antes de Cristo a humanidade não estava pronta. Tinha se afastado tanto de Deus que era incapaz de praticar aquilo que Jesus veio nos ensinar. Na primeira leitura, São Pedro vai nos falar sobre não vingar-nos, sobre o mal da vingança. Ele diz, não pagueis o mal com o mal. Pagar o mal com o mal é vingança. Não retribuais ofensa com ofensa. Isso é vingança. Mas ao contrário, abençoai. Ou seja, falai bem. Interessante que em latim é o mesmo verbo, né? Benedicere, quer dizer abençoar, benzer, falar bem. É o mesmo verbo. Falai bem, desejai bem, fazei o bem. Então, primeiro ponto é esse, não alimentar o sentimento de vingança, que muitas vezes vem ao nosso coração. Alguém me faz o mal, de alguma forma eu quero que aquela pessoa pague. Existe em nós esse desejo, né? Mas vamos lembrar, nós estamos no Novo Testamento, não somos a antiga lei, nós temos o exemplo de Jesus. E não só o exemplo dele, mas temos a graça de Cristo que age em nós. E no Evangelho, nosso Senhor diz então que a nossa justiça tem que ir além da justiça dos escribas e fariseus. O que Jesus quer dizer com isso? Os escribas e fariseus obedeciam a lei em tudo, e de uma forma meticulosa. Não só havia os mandamentos que Deus deixou, mas eles foram multiplicando as leis. Como fazer determinadas abluções, como lidar em tais situações, quantos passos dar no sábado, muitas situações, eram muitas leis. Mas eles cumpriam isso de uma forma mecânica, de uma forma puramente exterior. Eles cumpriam como eu cumpro assim uma determinação puramente externa, não vinha do coração. O que contava era aquilo que era visto, era aquilo que era feito fora. O resto não contava. E por isso que Jesus fala hoje, não é? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será condenado. E aí Jesus fala, eu porém vos digo. Mas nosso Senhor quer dizer para nós o seguinte, eu vos digo mais. Eu quero que vades além disso. Não é só não matar, ou melhor, não é só não executar uma morte, mas aquele que quer me seguir tem que tirar do seu coração a raiz, a causa de qualquer ódio, de qualquer morte. Lá no Gênesis, quando Caim começa a alimentar sentimentos de inveja e de ódio contra seu irmão, Deus falou com ele, Caim, controla os teus sentimentos, porque senão eles vão te dominar. É o que Jesus fala, é o que Jesus nos diz, não é? Não olhar somente o extremo, mas olhar aquilo que leva, o que é a causa de tanta violência, de tanto mal. E aí nosso Senhor nos dá 3 exemplos de como Ele deseja que a lei seja cumprida com um espírito diferente.
Ele dá o primeiro exemplo, né? Ele fala, está dito, não matarás, mas eu vos digo, se alguém se irar contra seu irmão, e aí, meus irmãos, nós temos que confessar que nosso Senhor nos deixa aqui desconcertados, porque Ele coloca como mesma consequência quem mata e quem tem raiva, e isso nos deixa assim, mas como assim? Claro, o que nosso Senhor quer nos dizer é que essa raiva pode desembocar no pior, não é? Então nosso Senhor fala, quem se irar contra seu irmão, será também condenado no tribunal. Deus não quer o homicídio, Deus não quer uma morte, mas Ele não quer também a ira, Ele não quer também a raiva, não é? Ah, mas ninguém viu, estava só no meu coração. Deus viu. E nós vamos observar, meus irmãos, que em todos esses casos, qual é o motivo para não nos irarmos? E para os outros exemplos que o padre vai dar, qual é o motivo? Uma palavra que Jesus usa, irmão. Eu não posso fazer o mal a essa pessoa, porque ele é o meu irmão. Claro, se ele é meu irmão, eu estou dizendo o quê? Que nós temos o mesmo Pai. E, portanto, o motivo final é Deus. Eu não posso me irar contra essa pessoa, porque o pai dele, o pai dela, não vai gostar. E quem é o pai dela? É Deus. Da mesma forma que Deus é meu Pai. E aí nós vemos que o fundamento do amor ao próximo é o amor a Deus. É porque nós somos irmãos, né? Então, não se irar é a primeira situação que Jesus coloca. Segunda situação, e Jesus equipara também com o castigo, digamos assim, de quem mata. Jesus diz, aquele que chamar o seu irmão, e aqui é difícil de traduzir, porque tem muitas traduções, né? Chamar o seu irmão de tolo, de louco, de inútil, imbecil, desculpe a palavra, a gente fala muito, burro, é esse o sentido. Nosso Senhor fala, quem fala assim, também será condenado. Nosso Senhor nos deixa desconcertados com o rigor com que Ele trata aquilo que nós fazemos ao nosso irmão. E aqui, meus irmãos, nós temos que realmente examinar a nossa consciência, as palavras que nós usamos. E é interessante que às vezes nós temos um cuidado muito grande em tratar bem os de fora, mas dentro, às vezes, de casa, parece que às vezes quanto mais proximidade existe, mais nós nos sentimos na liberdade de tratar mal. Talvez se um estranho comete um erro, não, isso acontece, tudo bem, deixa para lá. Mas se alguém na minha casa, inútil, já te falei quantas vezes, você não aprende não. E aí nós arrumamos vários epítetos para dar para a pessoa, não é? Parece que quanto mais proximidade, mais eu me sinto na liberdade de ofender com as palavras. É um filho de Deus, é meu irmão, eu não posso fazer isso. O terceiro exemplo, o ressentimento. Jesus diz, se você estiver diante do altar para oferecer algo a Deus, e você se lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, não adianta oferecer a Deus. Porque seja o que você estiver oferecendo, no fundo é o seu coração. E como que Deus vai querer esse coração? Por que Deus não aceitava os sacrifícios de Caim? Porque o coração estava estragado. Não era porque os frutos eram estragados, os frutos não eram os melhores. Isso seria secundário. Deus não aceitava porque o coração estava longe de Deus. O coração odiava o irmão. E por isso Deus não aceitava. Então, quando eu ofereço alguma coisa a Deus, Deus fala, meu filho, o que você quer me oferecer até que é bom, mas e esse coração aí? E esse sentimento aí dentro do seu coração? Podemos imaginar uma situação dentro de uma casa, onde dois irmãos, por exemplo, não se falam, se odeiam, e um pergunta assim para o pai, pai, está chegando o aniversário do senhor, o que o senhor quer de presente? Tem certeza que o pai falaria, meu filho, o que eu mais gostaria é que vocês dois se entendessem. Eu não quero nada mais do que isso, que vocês se entendam, que vocês se perdoem. Se nós desejamos isso, meus irmãos, muito mais Deus. E olhem bem que Jesus fala assim, se você estiver diante do altar para fazer a tua oferta, e se lembrar que você tem uma coisa contra seu irmão, não é isso não. Se você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, porque você pode falar assim, não, eu não quis ofender, né? Eu não estou com raiva dessa pessoa mais. Não é só isso, mas se ele está ressentido com você,
Se ele se sente ferido, nosso Senhor fala, deixa a tua oferta, vai lá. Não sai não, gente, fica sentadinho, não precisa de agora não, né? Basta a intenção de fazermos isso. Mas é preciso ter essa intenção. Se nós nos lembrarmos de alguma situação assim, em que eu ofendi alguém, voluntária ou involuntariamente, você já no coração já deixou isso para lá, mas a pessoa continua guardando isso, né? E se depender de você procurá-la para que isso acabe, procure, fale, uma mensagem, uma palavra, um gesto. Claro, às vezes não vai adiantar, tem certas situações que você procurar, vai começar a terceira guerra, então deixa. Não é? Às vezes a pessoa está numa situação tal que você procurar só vai piorar, mas há situações que não, que dependem da gente, de nós darmos um passo, de irmos até essa pessoa, não é? Pedirmos perdão diretamente, ou se for muito difícil, até indiretamente, reatando uma conversa, uma visita, reatando uma amizade, não é? É meu irmão, é um filho de Deus, não é? Então, esses 3 pontos completados pela primeira leitura, deve nos fazer pensar hoje. Tirar do nosso coração esses sentimentos ruins. É uma coisa muito misteriosa do ser humano, muito misteriosa, que nós muitas vezes, parece que nós gostamos de entrar dentro de nós mesmos e viajarmos para aquele momento em que nós sofremos. É como que eu vou ver um filme. Eu quero rever, lembrar aquele momento, ai, aquele dia que me ofenderam, me falaram aquela palavra, ai, como que eu sofri, e a gente sofre aquilo de novo. Parece que existe um gosto de se colocar de novo naquela situação. Para que isso? Que bem que isso te traz? Pelo contrário, isso estraga, isso nos piora. Vem novamente todo aquele sentimento ruim. Então deixe no passado, entregue para Deus, e não deseje o mal. Porque todo mal que eu quero fazer a alguém, eu já estou fazendo a mim mesmo. Tem uma história de uma criança que ilustra bem quando nós queremos fazer o mal para o outro. Conta-se que o menino na escola brigou lá com um colega e chegou em casa muito bravo. Uma criança, mas ele estava muito bravo. E o pai tentou falar com ele, meu filho, deixa para lá. Não, eu estou com raiva do meu coleguinha porque ele me ofendeu. Estou com muita raiva dele. E por mais que o pai tentasse acalmar aquele menino, ele não conseguia. Então ele falou assim, meu filho, você quer se vingar do seu colega, não é? Tá bom, eu vou te ajudar. Vem cá. Aí o pai foi lá no quintal, pegou um balde, colocou terra e falou com o filho, agora abre a torneira, coloca água aqui dentro. O filho colocou, aí fez aquele barro. Agora vai lá dentro, lá em casa, pede à sua mãe uma camisa branquinha. O menino correu lá, pediu à mãe uma camisa, o pai pendurou a camisa ali no varal e falou com o filho assim, agora, meu filho, você imagina que é seu colega. E sente toda a raiva que você tem dele. Sinta toda essa raiva e joga esse barro nessa camisa, imagina que é seu colega. Aí o menininho começou a pegar o barro e ele jogava com raiva e o pai falava, joga meu filho, é seu colega, você não está com raiva com ele? Joga barro nele. E o filho jogou e suado, cansado, já não aguentava mais. Por fim ele parou. Aí o pai falou assim, passou sua raiva? Passou. Agora vai lá dentro, meu filho, e se olhe no espelho. Quando a criança olhou, ela estava toda suja de barro. Tinha mais barro nela do que na camisa que estava pendurada. Aí o pai falou, está vendo, meu filho? Você quis fazer o mal para o seu colega? Olha o que você fez em você. Qual camisa que está mais suja? A do seu colega ou a que você está usando? Olha como você está mais sujo. Não vale a pena, meu filho. A vingança não compensa. Desejar o mal, fazer o mal, é mal para nós. Tudo o que eu desejo para os outros, eu já estou fazendo para mim no meu coração. Então não vale a pena guardar isso. E meus irmãos, nós podemos falar isso e com a esperança de conseguir colocar em prática, porque Jesus não só falou, mas Ele nos deu o exemplo. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o exemplo extremo desse amor capaz de perdoar, desse amor que não deseja o mal, mas pelo contrário, desse amor que abençoa, que bendiz, que deseja o bem, não é? E aí nosso Senhor, ao dizer-nos que se a nossa justiça não for além dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus, Ele não quer nos assustar, mas Ele quer nos mostrar qual é o caminho por onde nós devemos ir. E o caminho é Ele mesmo, é seguir as suas pegadas, pegadas pelo Calvário, pegadas de sangue, pegadas de dor, mas caminho que nos levará à salvação, que nos levará à vida eterna. Porque se nós somos objetos do perdão de Deus, Ele que é o nosso Pai que nos perdoa,
Deus espera que nós façamos o mesmo ao nosso próximo, porque é nosso irmão, porque é filho de Deus, como nós também o somos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.